Saudações, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Janela de Integridade. O meu nome é Márcia Massosote e estarei consigo nos próximos minutos. Nos últimos 8 anos, o Conselho Municipal da cidade de Matola realizou contratações de aproximadamente 4 mil milhões de meticais para o setor de estradas. A modalidade mais usada para a designação dos empreiteiros foi o ajuste direto, criando uma falsa percepção de se ter serviços de baixo custo avaliados pelo preço mínimo disponível no mercado e ou que a qualidade proposta pelas empresas adjudicadas seria a melhor destas várias opções existentes. Fatos contrariados pelas evidências que denunciam a precoce destruição das estradas. No lugar do asfalto estão as pedras soltas, a areia e buracos por todo lado. Veja no programa de hoje os esquemas por detrás das adjudicações no setor de estradas no município de Matola, sob o olhar impávido do Tribunal Administrativo, órgão responsável pela fiscalização da qualidade dos bens e serviços prestados ao Estado. A qualidade de material é um elemento-chave. O município de Matola tem uma rede total de 735 km de estradas, sendo que apenas 316 está asfaltada ou pavimentada. Desde 2014 até o primeiro trimestre de 2022, o município gastou cerca de 4 mil milhões de meticais na contratação de empreiteiros para a construção de 118 km de estradas, dos quais 25 km ainda em curso. São vias de acesso que deviam resolver em definitivo o problema de circulação de pessoas e bens, sobretudo melhorar a ligação entre os bairros da urbe. Entretanto, num total de 11 estradas recentemente construídas e 5 reabilitadas que o Media Lab teve acesso, 3 encontram-se em estado de avançada destruição. No lugar do asfalto, estão as pedras soltas, areia e buracos por todo o lado. E o mais preocupante é a impavidão do Tribunal Administrativo e do Conselho Municipal da Matola em relação aos empreiteiros e aos fiscais das obras. De acordo com os números 1, 2 e 4 do artigo 243 do Regulamento de Contratações de Empreitada de Obras Públicas, Fornecimento de Bens e Prestação de Serviços ao Estado. Número 1. O prazo de garantia de obra pública é de 5 anos, dependendo da natureza de cada obra. Contudo, nunca inferior a 1 ano. Número 2. Durante o prazo de garantia, a empresa contratada deve, à sua custa, proceder à manutenção da obra, reparando os danos que se mostrem resultar de uma execução deficiente dos trabalhos. Número 4. As reparações referidas devem ser efetuadas logo que as deficiências sejam detectadas. Entretanto, a estrada que liga Patrício Lumumba e São Damaso, numa extensão de 4,50 km, foi adjudicada à empresa Construções JJR Filhos Moçambique, Sociedade Anônima, com um orçamento avaliado em cerca de 47 milhões de meticais, asfaltada e entregue em 2021, em menos de 1 ano, já está a denunciar a destruição em vários troços. A via Patrícia Singatela, também adjudicada ao mesmo empreiteiro, num orçamento de 55 milhões de meticais para uma extensão de 6,5 km, foi entregue em 2020 e apresenta-se esburacada em vários troços. A via Patrícia T3, executada pela empresa Seta Engenharia e Construções Sociedade Anônima, entregue em 2019, apresenta várias secções danificadas. Este cenário estende-se também por várias outras estradas, desde as de maior circulação até as que ligam bairros em expansão na Matola. Martins Sebastião, de 63 anos de idade, automobilista há mais de 33 anos e residente no bairro Bonissa, lamenta a situação das estradas que testemunham seu percurso dia após dia. Lamentável a situação que nós estamos a viver, a parte de rodovia, porque as nossas vias de acesso não estão em condições. Martins
prefere não fazer as contas das vezes que tem levado o seu carro ao mecânico, pois já não se trata de algo programado, e sim uma rotina obrigatória. É difícil estimar quanto tempo tem que levar, porque já não é um programa, é obrigado a meter o carro quando estiver avariado. Assim sendo, quis o destino que neste momento estivesse a voltar da sua rotina forçada. Mesmo aqui onde eu estou, acabo de voltar do mecânico, ainda estou a fazer a reabilitação do carro. À semelhança do Martins, encontramos a Cristina Fina a desafiar os buracos ao longo da estrada Patrícia Singatela. Cristina, de 35 anos de idade, automobilista há mais de 7 anos e residente no bairro Nkobe, fala de desperdício de dinheiro e chega a colocar em causa a existência de um engenheiro naquela obra. Não sei se houve engenheiros para trabalhar na estrada, não sei, mas eu acho que foi um dinheiro mesmo que se deitou fora. E exige manutenção da via, pois a mesma também é resultado dos impostos e taxas cobradas aos munícipes. A estrada fez, não é? Então faz manutenção, mas isso não vai acontecer. Apesar da fraca qualidade observada nos serviços prestados, alguns dos empreiteiros ainda são confiados para novas contratações. A título de exemplo, a JJR, empresa com maior número de adjudicações e igual número de estragos, foi designada recentemente a uma adjudicação avaliada em cerca de 1.000 milhões de meticais para a asfaltagem de aproximadamente 25 quilômetros de estradas que irão ligar a terminal de Tchumene Matola-Gar, Matola-Gar Circular, Kobe-Matlemele, Circular Sidoava e Moalazi-Mucatin, dado que viola a linha E do artigo 11 do Regulamento de Contratações de Empreitada de Obras Públicas, referente às regras gerais para a contratação, segundo a qual a linha E. O contratante deve fundamentar a autorização para a abertura do concurso ou para o ajuste direto com a necessária justificação quanto à sua economicidade, eficiência e eficácia e os critérios de avaliação, devendo garantir a escolha da proposta com padrões de qualidade exigidos à realização do interesse público. E há densas declarações de falta de transparência no processo de adjudicações para o setor de estradas na Matola. Vamos observar uma breve pausa e veja logo a seguir os aspectos contrários ao regulamento das contratações de empreitadas de obras públicas destacados nas adjudicações de empreiteiros de estradas no município da Matola. Veja também a composição das empresas beneficiárias das adjudicações e as suas ligações com as estruturas dirigentes. Durante a primeira temporada de Saúde e Vida, tivemos a oportunidade de aprender que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde e bem-estar dependem de nós. Por isso, nesta segunda temporada, vamos continuar a aprender dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Vamos dominar assuntos relacionados com a nossa alimentação, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças, saúde materno-infantil. E porque um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, vamos também refletir sobre algumas normas sociais que têm impacto direto na saúde das mulheres. Portanto, eu convido-lhe a embarcar conosco nesta segunda temporada e vamos aprender a fazer as melhores escolhas e melhorar ainda mais a nossa saúde. Conte consigo! Em Moçambique, a contratação de empreitadas de obras públicas, fornecimento de bens e serviços, é fundamentada em geral por 2 critérios: menor preço avaliado e melhor qualidade. Quanto à melhor qualidade, as imagens das estradas na Matola denunciam o incumprimento deste critério. Numa outra vertente está o critério preço. A respeito deste, a nossa equipa recorreu aos anúncios de contratações de empreitadas publicados em jornais nacionais, a fim de fazer uma comparação entre os valores desembolsados em outras adjudicações e os do Conselho Municipal da cidade da Matola. Ora, vejamos. No distrito de Maracuene, está em curso a construção da estrada Maracuene-Macaneta.
Trata-se de uma estrada de pavê com uma extensão de 12 km e o custo das obras está orçamentado em cerca de 432 milhões de meticais. É uma hipótese de duplicar a extensão de 12 km. Seriam necessários 864 milhões de meticais para 24 km. Apesar de ser uma estrada de pavê, material mais caro em relação ao asfalto, com diferença média de 5 milhões de meticais, a estrada Marraquene-Macaneta está menos cara em relação às estradas de cerca de 25 km de asfalto na Matola. Em 2019, o governo central desembolsou cerca de 417 milhões de meticais para a construção de 35 km da estrada Naguema-Chocasmar, no distrito de Mussuril, província de Nampula. O que significa que 1 quilômetro custou 12 milhões de meticais. Multiplicando este valor por 25 km de estradas em curso na Matola, seriam gastos cerca de 300 milhões de meticais, o triplo do valor gasto. Diante destes fatos, buscamos melhor entendimento. A nossa equipa apresentou ao especialista de construções civil orçamento de cerca de 1.000 milhões de meticais, valor para a construção de perto de 25 km de estrada na Matola. O mesmo não escondeu o seu sentimento. Se for nesta ordem dos 1.000 milhões para 25 km, estaríamos a falar de uma estrada de alta qualidade. Pois, segundo este especialista, o histórico das estradas do município da Matola deixa muito a desejar. Se formos a ver obras executadas no município da Matola, vamos ver obras sem bases executadas como deve ser. Temos visto algumas imagens de estradas em que a base é só feita de areia, depois temos uma camada fina de desgaste de asfalto, temos obras em que não temos escoamento de águas como deve ser, não temos valas para drenagem de águas, não temos a inclinação como deve ser para a drenagem das águas no pavimento. Então, a partir daí, essa obra já está com os seus dias contados. Apesar de avançar que o preço nem sempre dita a qualidade, a Mela admitiu a hipótese segundo a qual, com este orçamento, teríamos uma estrada de raiz com cerca de 50 km, ou seja, o dobro da extensão projetada na Matola. Tem aqui 19 milhões e 500 mil meticais, que é o mínimo, são 300 mil dólares, ao câmbio de 65 meticais. E se tivermos 300 mil dólares ao câmbio de 65 meticais, para construir 25 km, estaríamos a falar de por aí 500 milhões de meticais, no valor daquilo do mercado, como mínimo. Para 50 km estaríamos a olhar a aproximadamente 1.000 milhões, que são 975 milhões de meticais. E tanto isso olhando para aquilo que é considerado no mercado o custo mínimo de execução por quilômetro, com a qualidade mínima desejada. O equivalente a uma distância da cidade de Maputo até Moamba e com condições mínimas exigidas. Seria a execução da base da estrada em terras de empréstimo devidamente compactadas, de acordo com as especificações apresentadas pelo projetista, e a execução de uma subbase em Tutuvenane. Tutuvenane são agregados de pedra, normalmente obtidos em pedreiras, podemos dizer que são restos de pedra, que têm aquilo que em engenharia chamamos de granulometria adequada, que tem dimensões diferentes, algumas pequenas, algumas grandes, algumas finas, então permite fechar todos os espaços vazios. Então, após a compactação, aquilo cria uma subbase forte, o suficiente para aumentar a durabilidade da via, e depois a execução também da aplicação da camada de desgaste do asfalto, com uma espessura mínima também adequada. E especialmente a execução de sistemas de drenagem de água, valas e outras que permitam que a água não fique no pavimento.
sem contar com a qualidade do projeto inicial, que analisou o traçado da estrada, analisou inclinações, projetou devidamente a inclinação dos pavimentos para evitar a acumulação de águas na estrada. Importa referir que estes são preços aplicados às estradas de revestimento duplo com asfalto, as de maior construção no município da Matola. E para o jurista especialista em direito do trabalho, Vítor da Fonseca, o fato das estradas do município da Matola perderem vida útil precocemente coloca em causa o princípio de economicidade na administração pública. Portanto, o princípio da economicidade do Estado acaba encontrando-se num flagelo automaticamente desagradado por uma situação da violação da lei. Para o jurista, este cenário abre espaço para a responsabilização dos empreiteiros e dos respectivos fiscais. Pode-se levantar ou executar-se a garantia que tenha sido deixada. Porque aquela garantia, se dentro de um período de 5 anos ou 3 anos a obra não tiver dificuldades, aquela garantia é devolvida ao empreiteiro que estava a executar aquela obra. Mas se dentro deste período nascer uma anomalia ou um defeito a nível daquela infraestrutura do governo, será acionada aquela garantia para poder resolver uma determinada situação. Assim sendo, se o Estado entender nos termos do artigo 127, mesmo dispositivo legal, que é o regulamento das empreitadas, o que vai acontecer? Será acionada aquela garantia e será acionada também questões indenizatórias que o empreiteiro vai ter que indenizar o Estado pelos danos que tenham sido causados. Fato que parece cada vez mais distante de quem devia exigir esta responsabilização. Sendo esta situação por demais evidente aos olhos de qualquer um, questiona-se: que motivos justificam que continuem a insistir nestas empresas? Qual é a sua origem? E que ligações têm com as estruturas dirigentes do município? Eis as respostas. Na lista das empresas adjudicadas, o destaque vai para a empresa JJR e Filhos Moçambique, Sociedade Anônima, empresa que não permite concorrência na liderança de obras de reabilitação e construções das estradas na Matola. A referida empresa é de capital portuguesa e foi formalmente instituída em Moçambique em 2010 e é membro associado à Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, plataforma criada em 2010 com o objetivo de apoiar e promover o desenvolvimento das relações empresariais entre os dois países. Por sua vez, a Câmara de Comércio tem o privilégio de ser acolhida pela elite empresarial e política do partido no poder. As relações entre JJR Construções e os representantes da administração pública nacional inúmeras vezes têm sido alvo de ilegalidades. Outras empresas que também se destacaram nos últimos anos em adjudicações milionárias na cidade da Matola são a MHL Construções e Logística Limitada e a Seta Construções. A empresa MHL Construções e Logística Limitada, criada formalmente em 2017, é uma propriedade do atual ministro da Presidência para Assuntos da Casa Civil, Constantino Bancel. Trata-se de uma figura de relações férteis no ramo de negócios com o presidente da República, Filipe Nunes, também presidente da Frelimo, partido que constitui a base da liderança para o presidente do Conselho Municipal da Matola, Calixto Costa. As relações entre Constantino Bancel e Filipe Nunes encontram maior destaque nos setores de construção civil, combustíveis, segurança privada e comércio de automóveis. Aliás, na sua atuação no ramo de automóveis, a MHL é o principal fornecedor de viaturas de marca Mahindra ao Estado moçambicano. A construção da estrada Nsiveni-Buquiço, no município da Matola, foi uma promessa do presidente da República. E como não há bela sem sinal, a MHL foi a empresa contratada através da modalidade ajuste direto, no orçamento de cerca de 161 milhões para um percurso de 5,5 quilômetros, 53 milhões a mais do valor base cobrado no mercado nacional. E ao Conselho Municipal ficou a tarefa de formalizar a adjudicação. Por sua vez, a empresa Seta Engenharia e Construções é uma sociedade anônima constituída em 1980 que conta com uma estrutura acionista 100% nacional. Em 2011,
A empresa SETA tinha como representante máximo o atual ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia. Em 2016, Correia vende as ações ao Grupo NEF, uma associação composta por Nelson Muyanga, Eugênio Abubakar e Fulgêncio Matombe, sendo que o acionista de referência do Grupo NEF, Nelson Muyanga, já era PCA da SETA na era do Celso Correia, o que equivale a dizer que as relações de trabalho já estavam criadas. E em 2020, o Grupo Semongeco Sociedade Anônima compra 67% das ações do NEF, que incluía a SETA. Assim sendo, a gestão de topo da empresa SETA passou a ser liderada por Nelson Muyanga e Manuel Pereira, estando Pereira a ocupar o cargo de PCA da empresa. Manuel Pereira é igualmente militante do Partido Frelimo. Entre 2017 até meados de 2022, foi o presidente da Federação dos Empreiteiros de Moçambique, cargo a que foi afastado precocemente por alegações de usar a presidência para interesses da sua empresa. Esta é mais uma daquelas situações onde os financiamentos do Estado caem nas mãos da elite empresarial frelimista. Vamos a mais uma curta pausa e acompanhe no próximo bloco o posicionamento do Conselho Municipal, do Tribunal Administrativo e das empresas contratadas para a execução destas obras em relação aos fatos arrolados. Durante a primeira temporada de Saúde e Vida, tivemos a oportunidade de aprender que o conceito de saúde não é só a ausência de doença, mas é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. A nossa saúde e bem-estar dependem de nós. Por isso, nesta segunda temporada, vamos continuar a aprender dicas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Vamos dominar assuntos relacionados com a nossa alimentação, prática de exercícios físicos, prevenção de doenças, saúde materno e infantil. E porque um mundo melhor para as mulheres é um mundo melhor para todos, vamos também refletir sobre algumas normas sociais que têm impacto direto na saúde das mulheres. Portanto, eu convido-lhe a embarcar conosco nesta segunda temporada e vamos aprender a fazer as melhores escolhas e melhorar ainda mais a nossa saúde. Conte consigo! A nossa equipa dirigiu-se ao Conselho Municipal da Matola para ouvir a sua versão em torno dos fatos constatados em relação à falta de transparência nas adjudicações no setor de estradas naquele ponto do país, cujo resultado é fraca qualidade observada. Diante desta instituição, questionamos sobre os fundamentos para a contratação dos empreiteiros para a execução de obras públicas e principalmente com recurso ao ajuste direto. Segundo o vereador para a área de infraestruturas Firmino Guambi, os processos de contratação no município da Matola respeitam os mecanismos legais existentes no país. Todos os processos são públicos, não é ao critério exclusivo do Conselho Municipal da Matola, mas é aquilo que está determinado na legislação no sentido de contratação de serviços, assim como aquisições de bens para o setor público. Acerca dos mecanismos para a aprovação do material usado nas estradas, o vereador afirmou que este é alvo de observações dos fiscais contratados. Mesmo por imperativo legal, as obras desta natureza devem ter um fiscal independente. E para o engenheiro? Esse fiscal é uma peça muito chave. O fiscal deve estar na obra o tempo inteiro para garantir que o empreiteiro está a executar a obra de acordo com aquilo que está no projeto, aquele projeto bem executado, e de acordo com os regulamentos e regras para portanto, execução de estradas. Aliás, o mesmo município em algumas obras desempenhou o papel de fiscalizador. E o outro mecanismo diz respeito às análises laboratoriais. Mas também, do ponto de vista legal, é preciso que os materiais sejam submetidos ao laboratório. E estes aspectos têm sido observados. Então, o que justifica a fraca qualidade das estradas oferecidas pelos empreiteiros? Perguntamos ao vereador. E o mesmo aponta para dois aspectos como alguns dos fatores
que têm contribuído para a curta vida das estradas. Dentre eles está o fator financeiro, que muitas das vezes tem faltado dinheiro para podermos agregar a estas infraestruturas o sistema de saneamento, portanto, valas de drenagem. Entretanto, para o especialista em construção civil, o valor gasto atualmente para a construção de cerca de 25 quilômetros é suficiente para que se tenha estradas com infraestruturas associadas que garantam a durabilidade das mesmas. É esperado que tenha uma base, uma subbase e uma camada de desgaste com a espessura mínima suficiente e devidamente executada. É esperado que tenham sido feitos todos os testes e ensaios para garantir a qualidade da obra. É esperado que tenha valetas para escoamento de águas, elemento muito importante para garantir a durabilidade das estradas. Mas no local onde decorrem as atuais obras de construção de estradas, os limites que separam as estradas das infraestruturas privadas já existentes denunciam que mais uma vez teremos estradas sem infraestruturas de proteção. E o outro aspecto que favorece a degradação precoce das estradas, segundo o vereador, prende-se na negligência de alguns munícipes. Há uma tendência, sempre que construímos uma via, logo vamos notar que nas bermas das vias surgem infraestruturas. E por vezes essas infraestruturas desviam aquilo que são os cursos naturais das águas. Portanto, vamos ter uma nova linha, num ponto onde não estava previsto. E muitas das vezes a estrada já está lá. E vamos dizer, não, aqui há um problema porque há qualidade. Contudo, evidências mostram que as estradas recentemente construídas foram projetadas em locais bastante próximos às residências e estabelecimentos comerciais pré-estabelecidos. Apesar da fraca qualidade das estradas, o município diz encontrar poucos motivos para responsabilizar os empreiteiros das obras, pois a durabilidade das estradas depende de conjugação de vários fatores. Mas é preciso ver quais são as causas, porque podemos estar aqui a falar numa situação em que não é um problema que se impute ao empreiteiro. Eu posso dar aqui vários exemplos. Nós estamos a dizer que no âmbito de levantamento para a construção de uma determinada via, nós tínhamos uma linha de água, por exemplo, que passava de um ponto. E os termos de referência recomendam que neste ponto que se coloque uma infraestrutura que é para poder escoar essas águas sem danificar a própria estrada. Mas afinal, de quem é a responsabilidade de fazer este estudo? De acordo com o número 1 do artigo 171 do Regulamento das Contratações de Empreitadas, a empresa contratada deve alertar a entidade contratante, neste caso o Conselho Municipal da Matola, o mais cedo possível sobre os eventuais problemas e eventos ou circunstâncias que possam afetar a qualidade das obras. Assim sendo, cabe ao contratante, ou seja, ao município da Matola, a decisão sobre racionalizar os recursos financeiros do Estado ou hipotecar o desenvolvimento do próprio município e do munícipe. E porque os investimentos em obras públicas consomem uma percentagem significativa do orçamento do Estado, que também provém dos impostos pagos pelo cidadão, pelo que a fiscalização destas despesas compete ao Tribunal Administrativo. Razão pela qual procuramos saber do mesmo acerca do processo de atribuição de vistos dos contratos para a execução das obras de estradas e os mecanismos de fiscalização e responsabilização em sua posse. Fato é que, 45 dias após a entrada do nosso pedido de entrevista no Tribunal Administrativo, a instituição não se mostrou disponível a prestar quaisquer declarações. E as empresas implicadas também limitaram-se ao silêncio. Enfim, fato é que cerca de 4 mil milhões de meticais foram gastos pelo Conselho Municipal da Matola na construção de estradas e a qualidade está distante do desejado. É caso para dizer, adjudicações não transparentes, com custos elevados ao cidadão e sobre o olhar impávido de quem tem o dever de fiscalizar e responsabilizar. Chegamos ao fim de mais uma edição do seu Janela de Integridade. Hoje estivemos a falar da falta de transparência no setor de estradas no município da Matola, que se resumiu na falta de qualidade dos serviços prestados sob o olhar impávido das autoridades fiscalizadoras. Assim que nos acompanhou, muito obrigada pela sua preferência e continue acompanhando a nossa programação através das nossas plataformas digitais.